e nós vamos meditar na palavra. Eu tenho algo no meu coração que eu queria compartilhar com você, algo que eu compartilhei aqui na igreja no último sábado, e eu creio que Deus vai falar com você em nome de Jesus. 1 Samuel 16 vai falar sobre a unção de Davi, o rei Davi, e o versículo 11 diz assim: E Samuel disse a Jessé: Estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: Resta ainda o mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele aqui venha. E ele mandou buscá-lo, e trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência, e agradável de se olhar. E o Senhor disse: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi, daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui agora diante da Tua Palavra, meditando nas Escrituras, e fala aos nossos corações. Pai, que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos agora, para falar não o que eu quero, não o que eu penso, mas aquilo que está no Teu coração, para as nossas vidas, para este povo, em nome de Jesus. Venha ser conosco, Pai, guarda-nos e abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. 1 Samuel 16, versículo 11, ele vai falar para nós sobre esse momento importante do povo de Israel. Um momento importante quando eles estão ali, eles buscavam um rei, Deus governava o povo de Israel e eles buscavam um rei. E Deus assim providenciou e trouxe Saul como rei de Israel. E Saul estava governando, e muitas pessoas falam a respeito de Saul, mas nós não podemos esquecer que Saul, ele foi um rei escolhido por Deus, um homem escolhido por Deus para governar, e foi o primeiro rei de Israel. Então ele era escolhido por Deus. O grande segredo não é ser escolhido ou não ser escolhido, ou ser chamado ou não ser chamado, é o que fazemos quando recebemos a bênção de Deus. O grande segredo na nossa caminhada é como administramos as bênçãos de Deus. E Saul é um exemplo de uma pessoa escolhida por Deus, chamada por Deus, mas que tomou o lugar de Deus, quis ser maior ou igual a Deus, né? Não teve o seu coração inclinado a Deus e perdeu a bênção do Senhor. E nesse momento onde Deus retira a sua bênção, Deus escolhe um novo rei. Porém, perder a bênção de Deus não significou a morte de Saul. Significou que Saul continuava reinando, ele continuava sendo rei, ele continuava desempenhando a sua função, porém agora sem a presença de Deus, agora sem a companhia de Deus, sem o auxílio de Deus. Deus retirou a sua bênção, mas ele continuava sendo rei. E nesse momento é que Samuel é levado à casa de Jessé para ungir um novo rei. Deus dá essa direção e fala para Samuel: vá até agora à casa de Jessé, porque eu vou ungir um novo rei. E nesse momento Davi é escolhido rei. Mas o que eu quero falar com você sobre esse momento, e algo que nós conhecemos, mas é entender um pouco aonde Davi estava. A palavra nos conta que todos os filhos de Jessé estavam ali na casa, prontos para encontrar com o profeta, e muitos estavam ali e eram de boa aparência, de físico, de postura, homens que aos olhos humanos eram homens de referência, homens prontos para serem reis e postura de reis. Mas o grande segredo para Deus não é como nós nos portamos ou como nós estamos aparentemente, mas é como está o nosso coração. Eles não tinham o seu coração alinhado, afinado, sintonizados com Deus. E o grande segredo da nossa caminhada com Deus é o nosso coração.
Filho, dá-me o teu coração, assim diz a palavra. O grande segredo para nós é alinhar o nosso coração ao coração de Deus, é ter o nosso coração sensível ao coração de Deus. Isso não significa que não erramos, isso não significa que não pecamos, isso não significa que agora somos santos, vivemos numa redoma. Não, significa que o nosso coração, o desejo do nosso coração, a vontade do nosso coração está alinhado a Deus, está alinhado àquilo que o Pai tem para nós. E Davi tinha esse coração sensível ao Senhor. Davi tinha essa postura de sensibilidade, de amor, de respeito, de reverência ao Senhor, coisa que faltava nos seus irmãos. Mas a palavra de Deus, ela vai falar para nós que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita aqueles a qual Ele chamou. E eu quero dizer para você nessa tarde, o Senhor te capacita para executar coisas para o reino dEle. Talvez você está pensando hoje que você não é capaz de falar do amor de Jesus, porque você não sabe falar, porque você não tem palavras bonitas. Eu não sou capaz de executar tal tarefa, porque eu não sei, mas o Senhor tem te chamado para isso. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele te capacita. O seu dever, o meu dever é estar disponíveis nas mãos do Senhor, para que Ele, no seu tempo, nos capacite, que Ele, no seu tempo, execute o que Ele tem que executar através de nós. Davi estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Samuel olha para Jessé e pergunta: acabou os seus filhos? Acabou? Não tem mais nenhum? Como se, será que Deus se enganou? Ele me mandou na casa errada, mas Deus não erra. Deus não se engana. Deus sabia. E Jessé prontamente diz: não, ainda tem um mais moço, mais novinho. Está lá no campo, está lá trabalhando. E Samuel prontamente diz: chame, nós não nos sentaremos à mesa antes que ele chegue, antes que eu o veja. E talvez a entrada de Davi não tenha sido uma entrada glamurosa, uma entrada de aparências humanas bonita, talvez não tenha sido uma postura fina, suntuosa, elegante, uma postura de um guerreiro. Davi veio do campo, um trabalhador, um garoto, que estava ali querendo agradar o Senhor, que estava ali tocando a sua harpa, louvando a Deus, com seu coração sensível ao Senhor, com seu coração alinhado àquilo que o Senhor tinha. E de repente ele simplesmente recebe um chamado. Seu pai está chamando e ele prontamente vem para atender o seu pai. Sabe, tem vezes que o Senhor está te chamando para coisas e você está achando que você precisa fazer, você precisa se preparar, você precisa para atender. E nessa tarde o Senhor está dizendo: atenda ao meu chamado, que o preparo vem da minha parte. Atenda ao meu chamado, que eu te capacito. Sabe, Davi foi o maior rei de Israel. É o rei que Israel lembra dele até os dias de hoje. A bandeira de Israel tem a estrela de Davi. É marcada, aquela nação foi marcada por Davi, um garoto no dia da sua unção, porém um grande rei nas mãos do Senhor. Sabe, quando nós estamos dispostos a servir ao Senhor, a viver os planos de Deus, aquilo que Ele tem, é Ele quem nos capacita, é Ele que faz em nós o que Ele tem que fazer. Davi simplesmente veio atender o chamado de seu pai. E o Senhor fala com Samuel naquele momento: levante-se, você está diante do novo rei de Israel. E pensando, imagina Samuel, um senhor, um homem mais velho, olhando para Davi, um garoto de boa aparência, como nós lemos, porém um garoto talvez não tão cheiroso, que é um garoto que estava no campo cuidando das ovelhas, um garoto talvez não tão limpo, mas imagino que ele tinha feito a lavar os pés para entrar e tal, mas não tão apresentado. E Deus olha e fala: levante-se. Sabe,
Quero falar para você nessa tarde, talvez você está vivendo um tempo de não estar de aparência, ou talvez você se sinta não tão apresentável assim, mas eu quero dizer para você, o Senhor te levanta hoje. O Senhor te coloca em lugares especiais hoje. O Senhor te chama, e se você atender esse chamado, o Senhor começa a agir na sua vida de forma espetacular. Foi assim que o Senhor fez com Davi. Davi aparece, Samuel se levanta e ele pega o azeite para derramar, o chifre com azeite para derramar sobre a cabeça de Davi, porque ali estava o novo rei. Talvez aos olhos humanos, jamais ele seria um rei, mas para o Senhor era o rei, porque importa agradar a Deus. É isso que nós temos ouvido do nosso pastor, importa agradar a Deus. Davi agradava o coração de Deus. E eu queria falar para você, pode parecer que Davi estava no campo esquecido pelos seus pais, esquecido pela sua família, esquecido. Mas eu quero dizer, Davi não estava esquecido, mas ele estava guardado no Senhor. O Senhor não esquece de você. As pessoas podem olhar e achar que você foi esquecido, as pessoas podem até esquecer de você, mas o Senhor nunca se esquece. O Senhor nunca esquece de você, o Senhor nunca esquece o seu nome, Ele nunca esquece o seu endereço, Ele nunca esquece a sua história, Ele não esquece de nós. Você não está esquecido, você está guardado no Senhor. Quando você entende isso, você começa a trazer um novo sentido para a sua vida. Porque não são as lutas, as tribulações momentâneas, porque tudo isso é pequeno, porque eu estou guardado no meu Deus, eu estou guardado no Senhor, e o meu Deus, ao seu tempo, me levantará. O meu Deus, ao seu tempo, me fará resplandecer. O Senhor, no seu tempo, me colocará em lugares altos, porque é promessa do Senhor. Sabe, entenda que você está guardado no Senhor nessa tarde. O Senhor tem cuidado de você, você é a menina dos olhos do Senhor. Davi vem do campo, se torna rei diante dos seus irmãos. Sabe, nós temos a história de José na palavra de Deus, e os seus irmãos, os irmãos de José, começam a ter ódio, rancor, raiva e tramam o mal. Mas olhando a história de Davi, quando Davi chega no campo de batalha para enfrentar o gigante, né, o Golias, o primeiro contato que ele tem com seu irmão é um contato de que o que você está fazendo aqui, o que você já veio se intrometer aqui. Sabe, os irmãos de Davi não tinham tanta maldade, talvez, no seu coração, mas também olhavam para Davi de uma forma ríspida, porque eles agora estavam diante do rei de Israel, um garoto. E eu quero falar só mais uma coisa para você. Davi, ele é ungido rei. E nós pensamos assim, muitas vezes, Davi foi ungido rei. E a partir daquele momento ele era rei. Não, a partir daquele momento ele tinha a unção de um rei, mas ele continuava sendo um pastor de ovelhas. Davi foi ungido rei, Davi recebeu um espírito de rei, mas no dia seguinte, no momento seguinte, ele continuava sendo pastor de ovelhas. Agora, a promessa do Senhor e a unção estava sobre Davi. E agora Davi tinha que esperar o tempo certo de assumir o trono. Entenda uma coisa, você recebeu uma palavra do Senhor, você recebeu uma promessa do Senhor, você recebeu algo do Senhor, você recebeu uma direção do Senhor. Agora aprenda a esperar o tempo certo do Senhor. Pastor, qual que é o tempo certo do Senhor? Eu não sei, porque o tempo dele é oportuno e perfeito para cada um de nós. Ele não trabalha em série, ele não
não trata todos os seres humanos em uma demanda, não, ele trabalha singularmente. Mas muitos cristãos, muitos filhos de Deus, recebem uma promessa, recebem uma palavra e não têm paciência de aguentar o processo para viver as maravilhas do Senhor. Você já parou para pensar, Davi com a unção de um rei, não sendo rei, e se ele tivesse desistido ao longo do caminho, se ele tivesse abandonado, se aquele dia na caverna que Saul entrou e ele teve a chance de matar Saul, ele tivesse tocado naquele que era ungido, porque Saul era um ungido do Senhor. Ele não tinha mais a bênção, o Espírito de Deus, mas ele continuava sendo o rei, ele continuava sendo um ungido do Senhor. E Davi sai e fala, hoje o Senhor podia ter me entregado você. Hoje eu tive a chance de te matar, mas eu não vou tocar no ungido do Senhor. E ele ensina aos seus guerreiros esse princípio de não tocar no ungido do Senhor. Olha que coisa linda! Davi não se corrompeu e não perdeu o seu eixo, não se confundiu nesse processo da sua unção até assumir o trono. Davi permaneceu, e esse é o grande segredo da vida com Deus, é quando nós permanecemos, quando entendemos, não estamos esquecidos, estamos guardados, e no tempo certo o Senhor trará maravilhas, o Senhor fará maravilhas, o Senhor trará esse tempo, essa promessa. Sabe, assim foi com José. José recebeu um sonho da parte de Deus. Josué recebeu uma promessa da parte de Deus através de visões. Mas até ele chegar onde ele chegou, levaram anos. Anos de luta, anos de injustiça, anos batalhando, mas também anos de vacas gordas e alguns anos de vacas magras, porque olha o que acontece. José, do momento que ele é vendido ao cativeiro, alguns estudiosos levantam que foram mais ou menos 13 anos. Só que José só chegou nesse trono, nessa posição, 13 anos depois. Mas ele interpretou um sonho. E qual era o sonho? 7 anos de vacas gordas. Então, dos 13 mais 7 já deram 20 anos. E com certeza o seu pai, os seus irmãos, tinham alguma alimentação, algo ali. E eles só foram sentir falta mesmo de alimentação um tempo depois. Um tempo porque a colheita ainda, por um período, né, uma safra, eles tinham um estoque, pouca coisa. Então, vamos por aí que mais um ano e meio, 2, para aquela família começar a sentir fome e lembrar, e olhar e falar, nossa, no Egito tem comida, então vamos descer ao Egito. Olha o tempo que levou para que o sonho de José, do momento que ele recebeu, ao momento do cumprimento, ao momento dele ver aquilo, levaram alguns anos. Mas o que acontece? José permaneceu fiel ao Senhor. José não desistiu. José não vacilou. José foi fiel. E sabe, o chamado do Senhor para nós, olhando para a vida de Davi, é que entendamos que nós não fomos esquecidos, mas estamos guardados no Senhor. E do tempo que recebemos uma palavra, uma promessa, recebemos uma direção de Deus, nós precisamos agora permanecer, viver nesse momento, permanecer até que se cumpra a palavra de Deus sobre as nossas vidas. E ela vai se cumprir em nome de Jesus, porque ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, ele vai cumprir em nome de Jesus. Se a palavra de Deus não tem uma promessa que diz que os nossos olhos não viram, e os nossos ouvidos não ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que nele esperam, para aqueles que amam o Senhor, nós temos que crer que esse tempo vai chegar sobre as nossas vidas. Vamos passar por lutas, vamos passar por tribulações, vamos passar por desafios, vamos passar por temporais, por tempestades,
por momentos de altos e baixos, mas viveremos as maravilhas do Senhor. O que precisamos entender é que nós não fomos esquecidos, mas estamos guardados no Senhor para o tempo certo. Assim foi com Davi. Davi não estava esquecido no campo, ele estava guardado no Senhor, ele recebe a unção, o Espírito Santo de Deus repousa sobre Davi, e a partir desse momento ele continua guardado no Senhor, ele continua ali no Senhor, porque no tempo certo ele assume o trono. Assim será na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Medite em 1 Samuel 16, versículos 11, 12 e 13. E traga sempre à memória: eu não estou esquecido, eu estou guardado no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você, você que recebe essa palavra. Tome posse dela. Fala assim: Senhor, é para mim, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por este alimento. E obrigado, Pai, por essa instrução. Nós não fomos esquecidos, mas nós estamos guardados no Senhor. O Senhor nos guardou para o tempo certo, para a hora certa, para o momento certo. E ajuda-nos a permanecer. Ajuda-nos, Pai, a ficarmos firmes e constantes nos processos da vida, até que vivamos esse tempo de maravilhas do Senhor, aqui nesta terra ou junto contigo. Que possamos permanecer até ver a Tua glória. O nosso desejo é estar contigo, é morar no céu. E, Pai, leva-nos por caminhos que nós não conhecemos. Que nós possamos trazer sempre à memória: nós estamos guardados no Senhor. E Ele é a nossa força, Ele é nosso poder. Dele vem o nosso agir e nós vamos permanecer firmes e constantes no Senhor. Nós Te amamos, nós dependemos do Senhor. Venha ser conosco e abençoa-nos no restante dessa semana. Em nome de Jesus. Amém.